nesta longa estrada da vida. Olá, meus parceiros, amigos da TV Cidade, aqui de Farroupilha. Um abraço, Bruno, um abraço, Glacir. Hoje tomamos a iniciativa de fazermos um programa sem os nossos tradicionais convidados. Por que disso? Porque algumas coisas a gente deve relatar, a gente deve comentar sobre aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, como se pensa, como se faz. E uma das coisas bonitas na vida da gente é, por exemplo, ter amigos como vocês aqui da TV Cidade, que nos abriram as portas para relatar um pouco do dia a dia da gente. Por exemplo, no meu caso específico, que nasci no interior aqui de Farroupilha, lá em Desilblaut, estudei neste município, no Colégio Santiago, me formei pela Universidade de Caxias do Sul, fui secretário da administração do prefeito Avelino Majoni, trabalhei na Secretaria da Saúde no tempo do secretário e depois governador Jair Soares, e nessas andanças, principalmente no antigo Santiago, Bruno, vou te usar como gangorra, tá? A gente foi e teve um período muito importante em que nós estudávamos de manhã, cuidávamos da biblioteca de tarde, íamos para casa e o pai dizia, olha, vamos estudar mais um pouquinho que eu não sei se tu estudou hoje à tarde. Então era intenso o estudar. E nessa situação a gente passou a pensar muito no dia a dia, a pensar naquilo que a gente deveria fazer sempre e sempre mais. E um período de quase 20 anos, enquanto eu trabalhava junto ao Banco do Brasil, eu também licionei lá no Santiago e hoje que dizem Senec, na época era CNC. E um dos momentos em que eu lá licionei, eu tinha como alunos o pessoal do supletivo. E em uma das aulas eu sempre relatava para eles a importância, e surgiu então, com o auxílio do Júlio César, no meu filho, o nome Caminhos da Vida, em que eu relatava em sala de aula a mão. Algo simples, a gente olha a mão, e se olharmos fixamente, e peço a todos vocês que até possam olhar a mão de vocês, ou depois, ela tem dois lados, ela não tem um lado só. Feito isso, nós admiramos a nossa palma, nós admiramos a parte superior da mão e achamos que conhecemos tudo dela, mas ela ainda tem o lado de dentro dela. E ela só se movimenta, esta mão que a gente tem, através de algo que a gente possui todo um sistema nervoso. Então eu comparo este momento, Bruno, com a situação dos caminhos. Nós nunca conseguiremos, sem imaginarmos a nossa mão, andarmos por todos os caminhos, de todos os dedos, irmos e voltar, irmos e voltando e indo. Isso não é possível, porque a cada instante muda a situação e a vida da gente. Então, se tu optares por um dedo, quando tu chegares na ponta desse dedo, quando nós optarmos por um caminho, fazer uma determinada faculdade, ir a um emprego, ter um relacionamento, surgirá um outro momento com outros caminhos em que nós novamente teremos que optar. Podemos até ficar em dúvida. Girando, teremos outros caminhos a seguir. E assim são os caminhos da vida. Assim é o nosso dia a dia. E por isso que nós temos que pensar muito, porque nessa andança, Bruno, a gente fica numa situação muitas vezes
que nos preocupa, que nos traz alegria, que nos traz felicidade, que nos deixa de uma forma a viver, mas sempre com uma preocupação. O que nós procuramos no nosso dia a dia, nessas escolhas constantes e diárias? Nós procuramos o melhor para nós, o melhor para quem nós queremos bem, o melhor de quem nós gostamos. Escolhemos nessa andança da vida amigos que muitas vezes ficam para trás. E eu, que já estou um pouco mais adiantado na idade, eu posso dizer o seguinte: como é importante ter bons amigos, porque quando nós menos esperamos, que foi no meu caso, o meu melhor amigo partiu e eu fiquei com outros grandes amigos, que um dia talvez venham a ver a mim partir desse mundo. Então nós temos a urgência de seguir, de fazer boas escolhas, de termos em mente de que nada na vida se repete, absolutamente nada. E nesse exemplo do nada, eu pegava os meus alunos em uma pergunta: qual é o movimento que faz o pêndulo de um relógio? Tic-tac, tic-tac. Que movimento ele faz? E na maior parte das pessoas ela responde: ele vai e vem. Não, ele só vai. Ele vai para a direita e ele vai para a esquerda. Porque pelo movimento de rotação e translação da Terra, a cada instante é um novo momento, é um novo ponto a ser seguido. É como as águas de um rio. Se nós olharmos, que coisa magnífica as águas de um rio. Ele fica passando, passando, e nós acompanhamos até o final, vem outro olhar e vai passando, e essa água nunca vai voltar. Então, muitas vezes, a gente por talvez até desconhecer, talvez até não se preocupar que esse mundo é tão bonito e passa tão rápido, nós não damos um aperto de mão a um conhecido. A gente não diz um bom dia àquele que foi um dia colega da gente lá na agência do banco, aquele com quem a gente estudou, frequentou salas de aula junto. Eu tenho amigos que eu estudei durante 12 anos e que são hoje, além de colegas, Bruno, eles são amigos, eles são parceiros, eles estão sempre à disposição da gente, assim como a gente sempre deve estar à disposição. E isso faz com que, nestas escolhas, nestes momentos de decisão, que tudo é um momento de decisão, ao máximo devemos nos precaver, nos prevenir, nos colocarmos de uma forma alerta a não machucar ninguém. Uma das coisas que é muito engraçado, e isso talvez eu venha a repetir em um outro programa ou com algum outro convidado, que eu aprendi em sala de aula, já como professor e não mais como aluno, mas como parceiro daqueles que estavam lá naquela sala de aula, de que quando alguém chega para ti e diz: olha, eu tenho um problema, posso contar contigo? Sim, pode. E se ele relatar esse probleminha que ele tem de uma forma assim, muitas vezes emocionado, muitas vezes preocupado, e aquilo que ele te relatou for totalmente insignificante, aquilo que a gente, no nosso julgar, não é um problema. Mas se nós dissermos para aquela pessoa que aquilo é insignificante, não existe, por que ele estava contando tal coisa se era tão simples de resolver de tal forma? Você está sepultando um momento da vida daquela pessoa. Você está amargurando aquela pessoa que, por crer que aquele grande problema
que ele possuía, que vai continuar possuindo, é insignificante, tu estás liquidando com o emocional dele. Viva esse momento com ele, defenda com ele o caminho, induza ele, mostra para ele, olha, quem sabe, desta forma, apresenta soluções variadas para ele. E isso tem um outro grande detalhe que muitas vezes nós não nos damos conta. O emocional, o problema que a gente tem aqui dentro, que muitas vezes ao enxergarmos uma determinada paisagem, que assistirmos a um determinado filme, que ao ouvirmos uma determinada música, parece que nos falta ar, é a emoção, é a paixão que entra dentro da pessoa. Essa paixão, Bruno, ela não se reveste de cifrão. Esta paixão, ela é tão importante para o mais alto chefe de Estado, para o mais poderoso financeiramente no mundo, como aquela pessoa que vive em um local um pouco mais humilde. O sentimento, a falta de ar, o gostar, ele é igual para todos nós. Não vai ser um vidro de perfume de altíssima qualidade ou um vidro de perfume como se usava antigamente lá no armazém que nós tínhamos em Desigual, o perfume gauchinho, que era uma essência fortíssima, mas de um odor nada agradável. Mas para aquela pessoa que tem condições de comprar aquele perfume, é igual ao que comprou um perfume francês. É isso que muitas vezes nós, ao cruzarmos um pelo outro na rua, nós nos olhamos e a gente diz, poxa, mas esse cara está na pior. Será que ele está na pior ou será que ele está fazendo alguma coisa que lhe dá satisfação? Eu tenho, por exemplo, na minha propriedade, lá no interior, um galpão bem velhinho, mas pensa num galpão velhinho. E lá eu curto muitas vezes, horas e horas, mexendo em objetos antigos, mexendo em aquilo que se chama de tralhas. Já me foi dito de que estão preocupados comigo porque parece que eu não estou equilibrado emocionalmente. Tudo se reveste do seguinte: quando eu, menininho, nenê, onde eu dei os meus primeiros passos, era num galpão de chão batido, com uns amigos que o pai tinha, possuía cavalo de carreira, e um era treinador e o outro era o jockey. Então foi ali que eu me criei, foi ali que eu dei os primeiros passos, foi ali que eu me sujava, num chão batido com carvão, com cinza. Então ninguém tem condições no dia a dia de julgar ou dizer isso é mais importante, isso é menos importante. Não tem condições. Um outro fato na vida da gente que segue a sequência da mão, eu posso muitas vezes ter absoluta certeza de que o meu caminho tem que ser esse aqui. Mas eu, por um desafio, por uma vontade que não seria a correta para aquele momento, eu escolho um outro caminho. E aí, como título hoje somente vou dizer, na vida a gente tem situações de, por exemplo, existem coisas que nós fizemos que são coisas acidentais. Existem coisas que nós fizemos que elas se tornam muito importantes. E tem coisas que são totalmente essenciais. Se a gente não seguir esta ordem, tá?
e fazermos o que é realmente essencial. Fizemos primeiro o importante, antes do essencial, o essencial passou. Tu não recupera ele mais. E se nós vivermos primeiro o acidental, para depois o importante, para depois o essencial, são aquelas situações de pessoas, quantas e quantas nós conhecemos, que vivem acidentalmente e costumam dizer: olha, eu sou muito azarado, nada para mim dá certo, olha ali, aquele sujeito como é largo, tudo para ele dá certo, tudo para ele é bom, tudo para mim é ruim. Será que é o outro que tem muita sorte ou você que está deixando passar algum caminho que você deveria ter previamente estudado para escolher o melhor caminho? Então são nessas circunstâncias, Bruno, que a gente tem que refletir muito. Então eu eternamente serei grato a essa oportunidade que me foi dado aqui na nossa TV Cidade, de externar um pouco daquilo que a gente sente. E quiçá, quem sabe um dia, alguém, uma pessoa ou outra, ouça, e lá daqui 5, 10 anos ele lembra de uma determinada conversa que aqui tivemos e ponha em prática no seu dia a dia. Isto será muito gratificante, muitíssimo gratificante. E isso só se consegue com uma coisa: humildade. E quando eu digo agora humildade, o Paulinho Felicete, Paulo Anselmo Felicete, Paulinho das Quebradas, deve estar se torcendo em risadas, porque eu, Paulo, falando em humildade, eu sempre tive uma característica imperativa, bastante forte, bastante determinada. Porém, aqueles com quem a gente conversa, com quem a gente convive, com quem a gente dialoga, a gente se torna uma parte que não é aquilo da fotografia que te pintam. Qualquer um de nós, ao andar no mundo e alguém disser para ele: fulano, poxa, como fulano nada satisfaz ele, nada é bom, ele sempre se contrapõe e ele exige dos outros aquilo que ele não faz. Primeiramente, não julgue. Ofereça a tua opinião de forma opinativa, de forma daquilo que tu pensa que no teu conceito deva ser e deva acontecer. Mas não induza ninguém a falar mal de outrem sem ter motivos fortes, motivos determinados, que façam com que aquelas pessoas que te pisam, e tem por aí muitas, elas não fazem, vamos dizer assim, de forma proposital. Será? Não sei. A gente deve tolerar, mas não pode esquecer. Tem aquele dito que diz: o que leva a bofetada jamais vai esquecer. O que dá, esquece no momento seguinte. Porque é muito prático, né? Eu sou mais forte, eu vou liquidar com isso aí. Então, voltando à situação da mão, que bom seria, Bruno, se nós conseguíssemos ir e voltar. De que forma? Não tem. Porque há pouco, quando nós entramos aqui no estúdio, que você gentilmente foi lá e abriu a porta, você estava fazendo com que o teu trabalho seria o de
como técnico, filmar, gravar, moldar para depois ser transmitido. Mas foi também uma expectativa. O que vai sair hoje? O que vai ser dito hoje? De que forma vai ser dito? Então, tudo na vida é uma expectativa também. Nós temos uma expectativa de um bom emprego, nós temos uma expectativa lá na juventude de ter a mais bonita namorada nos nossos conceitos, nós temos a mais absoluta vontade de que nossos pais nunca partam, de que nós nunca viemos a partir antes de nossos pais, termos filhos, termos netos, saber que iremos ter bisnetos, alguns conhecem, e ter essa prole seguindo. Como é bonito quando isso acontece, sempre de forma positiva. Mas o mundo nos coloca dispositivos, nos coloca situações que a gente diz, mas por que isso aconteceu comigo? Hoje em dia, nós estamos vivendo esse caos do Covid, dessa pandemia terrível, que não cabe, num curto espaço de tempo, analisarmos de que forma. Mas temos que nos cuidar muito. Assim como, Bruno, nós nos cuidamos firmemente, de forma muito controlada, com essa pandemia, nós temos que nos controlar da mesma forma para sermos saudáveis, fisicamente, mas principalmente nós temos que estar preparados, elaborados mentalmente, rezarmos àquele que nós consideramos um ser superior. No meu caso, como católico, rezar a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo, para que proteja, para que nos dê essa integridade física, essa integridade moral, essa integridade de vida, para que a gente possa e tenha a coragem. Esse talvez seja o ponto mais importante, Bruno, termos a coragem de defendermos os nossos propósitos, de colocarmos ele na vida, na sociedade, na política, do nosso pensar. Desta forma, nós estaremos fazendo com que a gente se complete e sempre torcendo para escolhermos o melhor caminho. Na vida ninguém procura o pior caminho. Eu vou me jogar daquela cascata, tá? Eu não sei qual é a profundidade da água lá embaixo, mas seja o que Deus quiser, eu vou fazer isso aí. Não façam isso. Analisem, pensem bem, e é desta forma que os caminhos da vida trazem uma mensagem de solidariedade, de grande vontade e de uma esperança muito forte para todos nós. Assim sendo, então, a gente deve, de uma forma muito satisfatória para viver. Alguns termos que eu estou usando, eles são repetitivos, mas eles são necessários ser repetidos para que a gente possa gravar, possa depois interpretar e possa pôr em prática. Assim, uma das coisas também muito importantes no palmar do dia a dia é nós sabermos escolher aquilo que a gente possa fazer em ajudar. Dizia eu no início de que todos nós e tudo que a gente faz é muitas vezes por um fator econômico. Todos nós queremos ter uma boa estabilidade financeira, todos nós gostaríamos de ter uma casa, um carro,
uma bonita roupa. Mas, se isso não for possível, não vamos também entrar em um momento de cansaço do lutar. O lutar, ele deve ser muito constante, ele deve ser pré-elaborado. Existem fórmulas para isso? Não, não existe fórmula. Senão seria muito prático nós chegarmos numa farmácia e pedirmos, me dê uma dose de saúde, me dê uma dose de ânimo, me dê uma dose de todas as vacinas, e isso não é possível. Então, o principal nisso tudo, nesse caminho que a gente escolhe, nesses dedos que a gente percorre, nessas mãos que a gente possui, e muitas vezes acredito que alguns nunca tenham olhado para o seu caminho, e esse é o exemplo de olhar para os nossos caminhos. Lembrar daquilo que nós já fizemos, daquilo que a gente já conduziu o corpo da gente, daquilo que a gente fez de bem, refletir para ver se existe a possibilidade de, em algum fato negativo, corrigir para que nós possamos ter a possibilidade de auxiliar mais, de querer bem mais, de sermos muito, mas muito participativos no dia a dia e na comunidade a qual a gente pertence, e sempre que tivermos oportunidade de termos um órgão de comunicação, como está acontecendo com a TV Cidade, sermos, repito pela terceira vez, nessa conversação que estamos tendo, grato, de forma que a gente possa transmitir não somente o negativo. A notícia ruim ninguém precisa comunicar. A notícia ruim ela vem ao andar do potro que nem está montado e nem está puxando a carroça. Ela vem como aquela expressão que a gente diz, coisa ruim chega de forma imediata, todo mundo fica sabendo. Agora, como existe coisas boas a serem lembradas. E para concluir, no circuito do Caminhos da Vida, tudo nós temos que tentar, na maior forma possível, é planejar. Nós devemos planejar a nossa vida, nós devemos planejar o nosso descanso, nós devemos planejar o clube em que nós frequentamos, nós devemos ver e como planejar. Aqui, Bruno, vê a parte um pouquinho mais, tá? Qual, hoje eu pergunto, é o planejamento do município de Farroupilha? O que está sendo feito dentro de uma programação? O que o farroupilhense está sabendo que irá acontecer nos próximos meses, nos próximos anos? A gente muitas vezes fica pensando e não chegamos à conclusão de quais são estes programas a serem elaborados. E é muito importante, jogando então lá para a vida política, para a vida pública. A população precisa saber o que está passando pela cabeça dos seus gestores. Não adianta depois vir justificar, mas eu queria. Pois é, mas eu queria. Mas quando é que tu vais querer? Esse é o fato principal. Tem o prefeito Majone, uma passagem, que um dia 2 vereadores foram conversar com ele, e um deles disse: "Paz, prefeito Majone, bom dia, como é que o senhor vai? Nós queríamos conversar com o senhor." Ele levantou, ele disse à secretária Silvana, disse: "Silvana, serve para eles se eles querem tomar água com gás, sem gás,
chá ou café, e deixa eles definirem qual o dia que eles querem falar comigo. Então nós temos que ter bem definido quando é que eu quero, para quando eu quero, aquilo que eu sonho tem possibilidade de ser realizado. Sejamos felizes, um abraço a todos, e estes são os destinos do dia a dia. Nesta longa estrada da vida